Marcos capítulo 7, versículo de número 31. Quem encontrou faz um barulho aí. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, precisamos da graça do Senhor sobre nós, nos inundando nessa hora. Precisamos da revelação da Tua palavra, e só o Teu Santo Espírito para nos conduzir nisso. Gratidão, Senhor, por estar aqui, por fazer parte, ó Pai, dessa família. Gratidão, Senhor, pela mesa que está posta diante de nós. Gratidão pela oportunidade, Senhor, de participar de mais uma ceia do Senhor. Mas nesse momento, nós queremos ouvir a Tua palavra, e o coração se rende à palavra. Os ouvidos se abrem atentos a escutá-la. Nós precisamos daquilo que sai do coração do Senhor em direção ao nosso. Então fala, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Jesus está saindo da região de Tiro e de Sidom e foi até o mar da Galileia. Antes disso aqui, Jesus havia liberado uma palavra na direção de uma casa, sem naquela casa precisar ter entrado. Jesus vai libertar a filha de uma mulher que vai até ele e clama a ele pela libertação da sua casa. Jesus então libera uma palavra e a moça dentro de casa vai ser liberta sem que ele tenha entrado lá. Ele não entrou, mas a palavra que ele liberou viajou, entrou lá e o demônio teve que sair. Mas se a gente analisar tudo que está acontecendo aqui nesses textos, que estão conectados um ao outro, o que antecede ao que lemos, o posterior ao que lemos, percebe que Jesus estava procurando um momento de descanso. Jesus estava procurando ficar só. Jesus estava procurando repousar. E por que Jesus constantemente fazia isso? Você vai ver Jesus, depois de curar pessoas, libertar pessoas, subir um monte e ficar sozinho. Você vai ver Jesus, depois de ensinar as multidões, se isolar e ficar tempo em oração, mas também descanso. E por que esse descanso se torna necessário, inclusive sendo ele apresentado por Jesus como algo importante? Porque o descanso nos faz analisar o que aconteceu na fase anterior, mas também nos renova para as novas fases. Descanso é aquele momento em que você para pensar no que foi feito, o resultado que se obteve, no que se precisa também fazer para obter novos resultados. O descanso é essa vírgula que nos faz dar uma respirada para pensar no que precisamos fazer, onde queremos chegar, o que iremos alcançar. Jesus também fazia isso, não só pensava para onde ir depois das vírgulas, mas também renovava, estando em comunhão com o Pai, através de oração. Porque nenhuma fase seguinte será igual à fase anterior, e nenhuma fase seguinte terá o mesmo nível de dificuldade que a fase anterior. É assim a vida. Toda fase é mais difícil que a fase anterior, sim ou não? Então a gente precisa estar preparado, renovado, fortalecido para os novos desafios. E Jesus, sendo quem era, fazia isso. E se o fazia, era para nos deixar o exemplo. Jesus então está saindo de onde ele estava, está passando ali pela região da Galileia. Aí vem o texto nos dizer que chegam pessoas e trazem um homem surdo, mudo.
Um homem surdo que fala com dificuldade. Vem um surdo mudo conduzido por alguém, e esse alguém vai trazer este homem até Jesus. Mas se a gente analisar que região é essa, é no mínimo estranho, porque Jesus está saindo da região de Tiro e de Sidom, foi ao mar na Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Decápolis é aquele conjunto de 10 cidades gregas, e os gregos e os judeus não se davam, e Jesus andava como um judeu, falava como um judeu, se vestia como um judeu, tanto que lá naquele poço em Samaria, aquela mulher logo reconhece Jesus como judeu. Ela vai dizer para Jesus: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? A mulher identifica Jesus como judeu pela forma que Jesus se vestia, pela maneira que Jesus caminhava. Então Jesus aqui é alguém que caminha como um judeu, que fala como um judeu, que pertence a esse povo, caminhando agora nas regiões de Decápolis, região de um povo grego. Aqui a pressão para ele seria maior. Aqui muitos dedos apontados teria. Aqui teria muita crítica. Aqui teria muito ódio. É um lugar de ódio, é um lugar de crítica, é um lugar onde ele não seria bem aceito, um lugar onde não desejariam que ele estivesse, e nenhum judeu também gostaria de estar ali. Mas mesmo assim Jesus foi. Jesus vai a um lugar onde sabe que vai ter resistência. Jesus vai a um lugar onde ele tem a convicção de que terão dedos apontados, terá gente nutrindo ódio só no olhar, até mesmo no olhar. E Jesus mesmo assim entra naquele lugar, porque para fazer o que tinha que fazer, Jesus sempre estava disposto a suportar o que fosse preciso. Jesus nunca deixou de fazer o que tinha que fazer com medo de crítica. Nunca deixou de fazer o que precisava fazer por medo de oposição, de dedo apontado, de tentativa de puxada de tapete ou coisas nesse sentido. Tudo aquilo que ele tinha que fazer, se colocava para fazer, independente se teria dificuldade para fazer ou não. Quem só gosta de fazer as coisas que são fáceis somos nós. Quem só procura facilidade somos nós. Jesus não procurava facilidade. Jesus procurava fazer o que tinha que ser feito. E quando nós também adotarmos esse tipo de comportamento, muita coisa vai começar a mudar em nossa vida. Muita coisa que a gente nunca realizou até hoje, a gente vai passar a realizar. Projetos que estão engavetados na sua vida há anos, sairão da gaveta e se tornarão realidade. Sonhos que estão no nível só do sonho, se tornarão realidade quando você fizer o que precisa ser feito, independente do nível de dificuldade que você vai enfrentar. Agora peraí, se Jesus fez, foi para deixar exemplo. E se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então eu não preciso ter medo de fazer o que precisa ser feito por conta de dificuldade. Por quê? Porque Ele, aquele que faz, prometeu que estaria comigo. Então olha para alguém e diga assim, ó, faz o que precisa fazer. Faz, gente. Jesus fazia. Ah, mas vai ser difícil. Faz. Ah, mas eu vou ter que mexer em muita coisa na minha vida. Faz. Ah, mas eu vou ter que fechar algumas portas. Fecha. Ah, mas eu vou ter que desistir de outras coisas. Desiste. Desiste daquilo que não era para você estar insistindo, para insistir naquilo que não era para você ter desistido. Porque isso no qual você está insistindo, talvez nunca te fez feliz, e não está trazendo paz para você. Então você precisa desistir daquilo que você tem insistido, e por mais que esteja insistindo, não traz felicidade, para insistir naquilo que você tem desistido.
Jesus foi para as regiões de Decápolis, passou por Tiro e Sidom, vai passar por ali, e agora neste lugar, onde qualquer judeu esperaria oposição, nesse lugar, onde qualquer judeu já entraria preparado para um ataque de alguém, nesse lugar, onde qualquer judeu já colocaria os pés pensando no que de pior poderia acontecer, aparece alguém que reconhece ele como Messias. Como assim? Está no texto. Porque alguém traz esse homem que é surdo-mudo até Jesus e pede a Jesus que cure esse homem. E trouxeram-lhe um surdo e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Em que lugar? Na região de Decápolis, onde qualquer judeu entraria esperando o pior, onde qualquer judeu ficaria olhando de rabo de olho para os lados, esperando o próximo ataque, a próxima palavra negativa, a próxima tentativa de ataque. Jesus, nesse lugar, vai receber alguém que vem até ele, trazendo uma pessoa, e esse alguém que traz essa pessoa pede a ele, roga a ele. E olha o que esse alguém que trouxe essa pessoa está pedindo: põe a mão sobre ele, para que ele sare. Que isso? Então, em um lugar onde tinha tudo para dar errado, alguém reconhece Jesus como Cristo, alguém reconhece Jesus como o Messias. Que quem leva esse homem está dizendo: aquele ali tem poder para curar. Quem leva esse homem até Jesus está reconhecendo o que judeu não reconhece, reconhecendo o que o povo dele lá deveria reconhecer, mas não reconhecia. É interessante isso. Aquilo que parecia que ia dar errado, o próprio Deus faz com que comece a dar certo. Então olha para alguém e diga assim: não vai ser tão difícil quanto você está pensando. Deus vai mudar as situações para te dar vitória, irmão. Pode encarar o desafio, porque vai ter bálsamo para você no meio dele também. Pode fazer o que precisa ser feito. Quando você começar a fazer o que precisa ser feito, Deus vai te dar um sinal que você está fazendo a coisa certa. Eu vou repetir isso aqui: quando você começar a fazer o que precisa ser feito, Deus vai te dar um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Chegar alguém, pastor Vitor, e pedir a Jesus que cure um homem, é a prova que Jesus estava fazendo a coisa certa, que Jesus estava no lugar certo. Os judeus poderiam olhar para Jesus e dizer: ele está errado, ele não pode ir para Decápolis. Mas Jesus, estando em Decápolis, alguém vai reconhecer ele como Cristo, como Messias, como Filho de Deus. E o que era isso? Era um sinal do Pai para ele: meu filho, você está fazendo a coisa certa, é aí mesmo que eu te quero agora, é aí mesmo que eu vou te usar agora. Está entendendo ou não? Alguém vai dizer assim: é loucura. Alguém vai dizer para você: você não deveria fazer isso. Mas quando você se levantar para fazer, Deus vai te dar um sinal que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Está comigo aqui para dar glória a Deus? Vai dar certo. E eu provo para você que é Deus usando essa pessoa. Eu vou provar. Quem usou essa pessoa, que trouxe esse surdo até Jesus, foi usado por Deus. Eu vou usar a Bíblia para te provar que ele foi usado por Deus. Qual era o nome dele? Sei lá. O nome dele era sei lá? Não sei. Eu não sei o nome dele. A Bíblia não diz o nome dessa pessoa. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente só enxerga Jesus e o ex-surdo. Mas não tem só Jesus e o ex-surdo. Tem alguém que trouxe o surdo. Quem é essa pessoa que trouxe o surdo e reconhece Jesus como poderoso e pede a Jesus que ponha a mão no surdo? Qual o nome dessa pessoa? De onde vem essa pessoa? Esse cidadão, quem é esse cidadão? Com quem que ele aprendeu que Jesus era poderoso? Quem disse para ele que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias?
Se até no meio do povo dele as pessoas não reconheciam, tanto que ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E quando Jesus fez essa pergunta, Jesus estava em Jerusalém. Aí os discípulos vão dizer: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Quer dizer, nem o povo dele reconhecia quem ele era. Aí vem alguém de Decápolis sabendo quem ele é. Quem disse isso para esse homem? Quem falou isso? Quem abriu a mente dessa pessoa? Quem pregou para esse cidadão entender que Jesus é o Cristo? Esse homem foi, essa pessoa, eu não sei se homem ou mulher, essa pessoa foi tremendamente usada por Deus. Diga assim: prova. Até aqui Jesus nunca tinha curado um surdo. Até aqui Jesus nunca tinha curado um surdo mudo. Então como é que esse homem sabia que Jesus ia ter poder para curar um surdo? Quem disse para ele? Onde é que estava escrito? Bom, isso não estava escrito em lugar nenhum. Ninguém disse para ele que Jesus curava surdo mudo, porque Jesus até então nunca havia curado um surdo mudo. Quem que usou esse homem então, se não foi Deus? Deus usou esse homem. Por quê? Porque quando a gente está fazendo coisas que contraria as pessoas que estão à nossa volta, a impressão que a gente tem é que a gente está no caminho errado. Quando a gente se coloca para fazer coisas que os nossos amigos não concordam, a impressão que dá é que a gente escolheu a coisa errada para fazer. Quando você se coloca para fazer coisas que parece ser loucura, a impressão que fica é que você se equivocou na decisão. E as pessoas à sua volta olham para você e tentam te convencer a parar com aquilo, a sair dali. Mas eu repito o que eu já disse: Deus vai te dar um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Deus vai dar um sinal a Jesus de que ele está no lugar certo, ainda que nem os discípulos concordem, mas Jesus está no lugar certo. Quem andava com ele não concordava, mas ele estava no lugar certo. Vem uma pessoa e diz: põe as mãos sobre ele. Rogou: por favor, em nome do Deus de Israel, põe a mão sobre ele, para que ele ouça e fale. Põe as mãos sobre ele. Olha o que está no texto. Jesus tira esse homem de perto. Jesus pega o surdo mudo e vai caminhar com ele, tirando ele dali. Jesus tira o surdo mudo, de perto das pessoas que ele estava. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer uma coisa que ainda não havia feito. E quando Jesus fez na vida desse homem uma coisa que ainda não havia feito, esse homem ouviu o que nunca havia ouvido e falou o que nunca havia falado. Jesus vai fazer algo na sua vida que ainda não fez, e você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, e você vai provar de coisas que você nunca provou. Jesus tira esse homem de perto dos outros, do povo. Jesus tira esse homem do meio da multidão e vai com ele para um lugar à parte. Quando não temos visão, aguçamos mais a audição, sim ou não? Mas quando não se tem a audição, se aguça mais a visão. A pessoa que não ouve, ela costuma ler os lábios. Você sabe disso, né? Ela não ouve, então a visão dela fica tão apurada a ponto dela entender o que você está falando no bater da tua boca. Ela lê seus lábios. Então esse homem não ouvia. Se ele não ouvia, então a visão dele é uma visão diferente da nossa. Se a gente enxerga bem, esse homem enxergava coisas que a gente não enxergava. Esse homem tinha uma sensibilidade maior na visão dele. Então ele via o que a gente não via. Só que tem um detalhe: naquele dia Jesus foi quem viu ele. Então olha assim, Jesus viu o homem. E por que Jesus tirou ele dali?
Esse homem ele não está ouvindo nada, mas ele está vendo tudo. E enquanto esse homem está no meio daquele povo de Decápolis, ele está vendo o que aqueles homens fazem. Ele está vendo o que aquele povo faz. A visão que ele tem é essa. A visão que ele tem acerca de vida é a vida que aquele povo leva. E agora? Jesus tira esse homem de perto daquele povo e vai com ele sozinho para um canto. Se um homem que não ouve tem a visão mais sensível, a única coisa que esse homem está vendo naquele momento é Jesus. Que o camarada que tem a visão mais aguçada porque não ouve, se você estiver na frente dele ali, mesmo você estando na frente dele, se tiver mais pessoas ao redor, ele acaba observando tudo que está à volta dele, porque ele não ouve. Se ele não ouve, então ele tenta ficar atento em tudo que está à volta dele. Só que é o seguinte, irmão, se eu dividir a minha atenção, Jesus não me entrega o meu milagre. Se eu dividir a minha atenção, Jesus não me entrega o meu milagre. Então Jesus tira esse homem do meio do povo. Para quê? Porque os olhos dele agora têm que estar em Jesus. Os olhos desse homem têm que estar em Jesus. Os olhos dele não podem estar mais dentro de Decápolis. Os olhos dele precisam estar em Jesus. Para receber transformação, ele precisa colocar os olhos em Jesus. Para você ter a tua vida transformada, tira os olhos do problema, tira os olhos de Matilde, de Crotilde, daquelas fofoqueiras, tira os olhos da crise, tira os olhos da Globo. Para você vencer essa crise, coloque os seus olhos em Jesus. Jesus tira ele de perto daquilo que poderia distraí-lo e leva ele para um lugar onde ele só vai ver a Jesus. E Jesus agora, frente a frente com ele, Jesus está deixando muito claro que tudo começa com aquilo que eu vejo. Tudo começa com a visão. Como assim? Que olha o que Jesus vai fazer. Jesus põe os dedos no ouvido, Jesus cospe e toca na língua, mas Jesus dá uma olhada para o céu, suspira e diz: Efatá. Dá para entender que esse homem ainda não estava ouvindo. Ele não estava ouvindo, mas ele estava vendo. E o que Jesus está fazendo com esse homem? Irmão, o que Jesus está fazendo com esse homem é a linguagem dos sinais. Você não percebeu não? Jesus toca no ouvido, toca na língua, olha para o céu, suspira e diz: Efatá. Espera aí. Jesus toca no ouvido para você ouvir. Jesus toca na língua para você falar. Só se o Pai abrir. Efatá. Você não pegou? Eu vou te explicar. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: o que te cura não é o lugar que você estava. O que te cura não foi a pessoa que me trouxe. Só o Pai é que pode curar você. Só o Pai é que pode transformar você. Só o Pai é que pode mudar a tua vida. Você está entendendo ou não? O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem está abrindo o teu ouvido é o Pai. Quem está tirando a prisão da tua língua é o Pai. Quem está mudando a tua história é o Pai. Olha aqui para mim. Não vai ser dinheiro que vai mudar a tua vida, não vai ser amigo que vai mudar a tua história, não vai ser política que vai levantar você, não vai ser nada disso, não vai ser status, não vai ser diploma que vai mudar a tua história. Quem vai transformar a tua história é aquele que habita em um alto e sublime trono. Então entenda, aprenda a olhar na direção certa. Eu vou falar. Se esse homem se comunica através da visão, Jesus toca aqui, e depois Jesus olha para o céu. Você acha que ele olhou para onde quando Jesus fez isso aqui? Você acha que quando Jesus fez isso aqui, ó, ele que se comunicava através da visão, que entendia através da visão, você acha que ele olhou para onde? Para o chão? Você acha que ele olhou para onde? Para a turma de Decápolis? Você acha que ele olhou para onde? Para ele? Não. Quando Jesus fez isso aqui, ele entendeu. Para ter a minha vida transformada, entendi. É ele, né? Então eu vou olhar para ele.
Ele tinha uma visão muito aguçada. E quem não ouve, não fala, naquela época ali, dentro de Decápolis, tinha que estar atento a tudo que estava à sua volta. E quem precisa ficar o tempo todo atento para o que está acontecendo à sua volta, acaba se esquecendo de olhar na direção certa. Aí Jesus tira ele de lá de dentro para ele olhar na direção certa. E quando ele olha na direção certa, os ouvidos se abriram, a prisão da língua se soltou. E o texto vai dizer que ele ouvia e falava perfeitamente. Olha aqui para mim, quando você aprender a olhar na direção certa, a tua vida vai mudar. Quando você aprender a colocar o teu foco naquilo que realmente tem poder para transformar a tua vida, a sua vida será transformada. Para de olhar para dinheiro, para de olhar para política, para de olhar para essas coisas, para de olhar para pessoas, para de olhar para a religião. Dá uma olhada para Deus, porque é Ele que muda a tua história. Olha para alguém e pergunta para essa pessoa: quer mudar de vida? Olha na direção certa. Jesus vai dizer: Efatá. Tudo começa numa visão, porque Jesus induz esse homem a olhar na direção certa. Tudo começa na visão. Lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o que aconteceu com Isaías? Foi transformado naquele momento. Que tudo começa com uma visão. Lembra de João na ilha de Pátimos? Foi jogado na ilha de Pátimos para morrer. Mas Jesus vem e diz: João, sobe aqui. Até então João não estava vendo, João estava ouvindo. Aí o texto em Apocalipse 1 vai dizer: e virei-me para ver o que falava comigo, e os seus olhos eram como chama de fogo, o cabelo como a mais pura lã branca, os pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada de 2 fios, e o som da voz dele era como o som de muitas águas. Aí João vai dizer: e eu caí como morto aos teus pés. E o que aconteceu ali? A mente de João vai abrir o coração para as revelações do Apocalipse. O que eram as revelações do Apocalipse? Tem gente que pensa que é só futuro, mas o próprio Senhor vai dizer a João: eu vou te mostrar as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. E o que João lá em Patmos estava pensando que estava acontecendo? Fui jogado aqui para morrer, fui perseguido, conseguiram me prender e me jogaram aqui para morrer. Mas João vai receber a revelação: você não foi jogado aí para morrer, você foi jogado aí para ver o que nunca viu, para ouvir o que nunca ouviu e para provar o que nunca provou. O que é isso? Tudo começou com uma visão. A transformação da sua vida não vai começar com você olhando na direção errada. Tira os seus olhos da direção errada, coloca os seus olhos hoje onde? Na cruz. Que foi na cruz que a sua vitória foi escrita. E aquilo que foi escrito na cruz, ninguém vai apagar. Apóstolo, mas eu dei aquela irmã quando passou por mim me olhando meio assim. Se eu fosse ela, vai me criticar. O que foi escrito na cruz, o olhar dessa irmã não pode apagar. Apóstolo, mas quando eu saí de casa eu briguei com meu marido, e ele me disse: ainda vai para a igreja? Vai para a igreja CA, crente? Gritou comigo, ainda vai CA? É você que é a crente? O que Jesus escreveu na cruz não pode ser apagado por essa palavra que o seu marido liberou. O que Jesus escreveu na cruz, ninguém vai apagar. Então dá uma olhada na direção certa hoje, para que a sua vida seja transformada. Fique em pé comigo para a gente adorar a Ele. Jesus tocou nos ouvidos, tocou na língua, os tampões dos ouvidos saíram. Então aquele homem começa a ouvir, pastor Vitor, o que ele nunca havia ouvido na vida. O dia que Jesus fez na vida dele o que nunca havia feito, ele começou a ouvir o que nunca ouviu. Mas não era só isso, né? Fica mais bonito quando eu digo que o dia que Jesus fez na vida dele o que nunca havia feito, ele também pôde falar
o que nunca falou. Vamos trazer para a tua vida? Você também vai poder falar o que nunca falou. Como assim? Você nunca olhou para a sua família e disse assim: ó, Senhor, muito obrigado por essa família abençoada. Mas você a partir de agora vai poder falar isso. Você vai olhar para a tua casa e vai dizer: Senhor, obrigado por esse casamento abençoado. Obrigado por esses filhos maravilhosos. Obrigado, Senhor, porque a minha família tem sido uma bênção. Obrigado porque a minha família está na tua presença. Você vai poder falar o que nunca falou. Você vai poder ouvir também o que nunca ouviu. Como assim? Você vai ouvir a tua esposa olhando para você e dizendo: eu tenho orgulho de você. Você vai ouvir o que nunca ouviu. Você vai ouvir os teus pais dizendo assim para você: ó, que alegria eu tenho de ser teu pai. Que alegria eu tenho de ser tua mãe. Que orgulho eu tenho de você. Você vai ouvir o que nunca ouviu. E também vai falar o que nunca falou. Porque Jesus vai fazer na tua vida o que ainda não fez. Quem crê nisso, dá glória a Deus.